Boa noite a todos, muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui com a graça de Deus em nome de Jesus. Todos somos instrumentos de Deus. O ambiente favorece. O nosso pensamento é força. Vamos mentalizar aqueles que nós conhecemos e que a gente sabe que nesse momento estão precisando mais que nós. Por muita coisa que a gente precise, nós chegamos até aqui e muitos não têm essa condição. Então vamos agradecer a oportunidade e nós vamos começar a nossa reunião e muito bem-vindos. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assunto de hoje: Encarnação nos diferentes mundos, parte 2. Existe alguma vantagem em voltar a habitar sobre a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Nesse caso, se progride aí como em outro mundo. Não seria melhor permanecer como espírito? Não. Estacionar-se-ia e o que se quer é avançar para Deus. Nós não podemos esquecer que os espíritos eles estão falando de acordo com a nossa compreensão. Que muitas coisas a gente sempre comenta aqui, nós não temos ainda entendimento e nos perturbaria. Então, o espírito sempre vai precisar da matéria, enquanto ele está progredindo. Depois que ele progredir, nós vamos ver nesse assunto um pouco mais para frente, aí praticamente ele não precisa da matéria. A matéria que nós estamos falando é essa matéria que nós conhecemos. Porque a gente sabe que a luz é a matéria coagulada. Tudo que existe aonde nós estamos, o que nós conhecemos é matéria. Porque tudo que Deus criou é matéria. Então, olha só, de acordo com a nossa compreensão, com a nossa evolução, nós vamos entendendo a espiritualidade. Por isso que tem várias doutrinas. Cada um tem um grau de compreensão. Aquilo que muitas vezes não serve para mim vai servir para o outro. Mas o importante é a gente procurar a espiritualidade. Porque nós somos espíritos. E o que vai sobrar de tudo isso? Vai ser o nosso espírito que é imortal. Porque a parte física a gente sabe que ela vai se transformando. Então olha que coisa para nós. Esse livro ele é fantástico. Bom, mais uma vez, reforçando a necessidade da vida biológica para o crescimento da evolução do espírito. Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem passado por aqui? Sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer no outro. Há homens que estão sob a terra pela primeira vez? Há muitos e em diversos graus. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na terra? Nenhuma utilidade teria isso. Olha só, então quando disse ali anteriormente que em missão, muitos vêm à Terra e muitas vezes não precisa de ter toda essa carga vibratória que nós temos, nós podemos lembrar dos grandes avatares, nós podemos lembrar de Chico Xavier, nós podemos lembrar de Irmã Dulce, Madre Teresa, Divaldo Pereira Franco e outros. Nós podemos incluir também sacerdotes, nós podemos incluir outros que estão na igreja evangélica. Tem um pastor norte-americano que ele faz um trabalho maravilhoso sobre a espiritualidade. Quantas pessoas em diversas doutrinas, porque doutrina é rótulo, a gente sempre comenta, ele tem um trabalho maravilhoso. Por quê? Dentro daquele setor onde ele está ali pregando, onde ele está fazendo alguma coisa, fazendo um movimento, também os espíritos estão usando a mesma matéria que nós estamos usando, embora com compreensão diferente. Mas o que manda, que a gente sempre fala, são as nossas atitudes, são os nossos atos. É a gente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, que Jesus trouxe para nós. Jesus não trouxe nenhuma religião. Muitas vezes a turma digladiam em nome de Jesus. Há muita divisão em nome de Jesus, mas Jesus não trouxe nenhuma doutrina. Jesus trouxe o amor para nós, vivido. Não é aquele amor supérfluo, porque falar de amor é fácil. Agora vamos viver o amor. Como o apóstolo Paulo, ele fala numa carta dele aos Coríntios. O amor tudo perdoa. O amor tudo compreende. É lindo aquilo ali. Para alcançar a perfeição e o bem supremo, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Não,
pois há muitos mundos que estão no mesmo nível e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Como se explica, nesse caso, a pluralidade de suas existências sobre um mesmo globo? Ele pode se encontrar aí cada vez em posições bem diferentes, que são outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Olha só. E voltando novamente na anterior, ele vai falar ali se a gente pode reconhecer o homem que está na Terra pela primeira vez, e ele fala que não teria nenhum objetivo útil. Mas nós já tivemos algumas experiências dessa aí, no hospital psiquiátrico, eu não vou citar aqui agora, porque eu já falei disso anteriormente, que era 2 rapazes completamente diferentes que estavam reencarnando na Terra pela primeira vez e tinham, inclusive, transtornos, porque eles não aceitavam a reencarnação. Mas nós podemos ver isso daí, muitas vezes, num problema obsessivo. Tem um livro muito interessante, Eu Sou Camille Devoir, do Hermínio Correia Miranda. Ele vai contar ali de uma regressão. Olha o perigo da regressão, que eu sempre comento aqui. Inclusive ontem uma mulher conversou comigo que ela vai fazer regressão. Eu falei, você que sabe. Por quê? Eles começaram a fazer regressão num rapaz, o rapaz voltou numa vida anterior dele, que tinha vivido na França, como um lorde, e aí ele não aceitou mais essa vida e ficou preso no passado. Então, muitas vezes, ao invés da gente resolver um problema, nós vamos trazer outros problemas. O terapeuta tem que ter muita dignidade, tem que ter muita moral e muito conhecimento, para ele não comprometer ainda mais a vida daquele que está fazendo a terapia. Muitos problemas que nós achamos que são espíritos obsessores, somos nós que voltamos no passado. E aquela vida não foi uma vida muito legal, uma vida às vezes até muito torta, ela vai influenciar agora. Por quê? Porque no livro No Mundo Maior, André Luiz, ele vai falar para nós que nós somos como se fosse um prédio de 3 andares, onde a gente tem a consciência, a subconsciência e a superconsciência. Está tudo ligado na nossa mente. Por isso que a gente não consegue parar de pensar. Quando a gente pensa que parou de pensar, a gente continua pensando que parou, mas não parou. Os espíritos podem reviver corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso e, nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhes fornecem um meio de progredir. Isso não pode ocorrer por expiação, e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. A sua punição, pois, é a de não avançar e de recomeçar as existências mal empregadas num meio conveniente à sua natureza. Olha só, aí nós vamos ver a queda do homem, que está na Bíblia, no Velho Testamento. E aí vem Chico Xavier, vem Emmanuel, vem espíritos superiores trazendo para nós os degredados de capela. Olha só, trazendo para nós que espíritos que estavam atrapalhando o progresso, porque já era um mundo mais avançado, foram degredados para a Terra. Então, aquela história do paraíso, ela tem uma razão de ser, porque eles viviam no paraíso. Vocês imaginam? Todos nós aqui que nós temos todas as tecnologias. A gente ir para um planeta primitivo com a nossa inteligência, porque é aquilo que nós temos de inteligência, a gente não vai perder. E chega lá, nós não temos instrumentos para usar a nossa inteligência. O que vai acontecer? Nós vamos começar a descobrir. Todos os descobridores que vieram na Terra são espíritos que já viveram em outros planos mais evoluídos e que vieram para cá, muitos deles em expiação, para poder usar a inteligência para que pudesse evoluir a humanidade. Porque Jesus fala que o Pai não quer que nenhuma ovelha se perca. Então, em qualquer lugar que nós estivermos situados, nós somos instrumentos de Deus. Tudo aquilo que nós aprendemos, nós nunca vamos esquecer, está arquivado no nosso subconsciente. E só as reencarnações para explicar isso para nós. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Os seres que habitam cada mundo alcançaram um mesmo grau de perfeição? Não, é como ocorre sobre a Terra. Existem os mais e os menos avançados. Por isso que a nossa vida é um aprendizado. Por isso que nós estamos trocando experiência. Tem sempre alguém que sabe mais que nós, mas nós somos todos iguais.
Agora, a doutrina espírita é aquela que traz mais vantagem para nós, porque vai além túmulo e vai mostrar a nossa conexão com espíritos que estão fora do corpo físico. Então, é uma oportunidade que a gente está tendo de conhecer essa filosofia, essa ciência e essa religião, porque é Jesus na nossa vida. Tudo aquilo que Jesus trouxe. Quando alguém que estiver dentro da doutrina espírita, ou em qualquer setor, em qualquer religião, em qualquer ensinamento, não falar de Jesus, pode sair fora dele. Porque aqui Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque Jesus é o construtor do planeta Terra. Então, tudo aquilo que pedires em meu nome, meu Pai vos enviará. Jesus de novo para nós. Olha que coisa maravilhosa. Como que nós somos privilegiados, principalmente de estarmos lúcidos. Eu sempre falo isso. Que bom que a gente tenha lucidez e que a gente possa entender dentro dos nossos limites aquilo que nos acompanha na espiritualidade. Passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida. A inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo disso, da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Olha que coisa, gente, como que a doutrina espírita é maravilhosa. Então, quantas pessoas que estão bloqueadas mentalmente, que são inteligentíssimas. Eu sempre lembro daquele cientista, que eu nunca lembro o nome dele, que desenvolveu a teoria de tudo lá. Ele estava num corpo completamente bloqueado, foi bloqueando aos poucos. É uma prova para o espírito. E muitas vezes o espírito, o que eu falei anteriormente, ele tem condições como espírito, mas o corpo não oferece. É a mesma coisa, a gente já comentou aqui, é a mesma coisa de uma pessoa pegar um violão e não ter corda, mas ele é um bom tocador de violão, mas o violão não tem corda, ele não pode usar o violão. Então é assim é o nosso corpo. Por isso que nós devemos agradecer o corpo que nós estamos usando. Independente de qualquer bloqueio que ele tenha, de qualquer defeito, nós devemos agradecer o nosso corpo, porque é um instrumento necessário para nós, é Deus na nossa vida. Muitas vezes nós prejudicamos o nosso corpo, através de extravagâncias, de coisas que a gente não deve fazer. Aí o problema é nosso, a responsabilidade é nossa, mas Deus dá para nós aquilo que nós necessitamos. E Jesus fala isso daí, se Deus sendo bom, faz tudo por vocês, porque o pai, que tem muito defeito, está falando do pai terreno. Se o filho pedir um pão, ele não vai dar uma pedra. Imagina Deus. Olha só, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver isso aí. Como é maravilhosa a doutrina. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Sem dúvida. Eles têm corpos porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para poder agir sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos, e isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Há várias moradas na casa de nosso Pai e muitos graus, portanto. Alguns sabem disso e estão conscientes aqui na Terra, outros nada sabem. Olha só, ele falando aqui de Jesus de novo, há muitas moradas na casa do meu Pai, irei preparar lugares para vocês. Jesus falando para nós. Então olha que coisa interessante aqui. Aí nós pegamos alguns livros que vão citar outros planetas habitados e nós vamos ver que realmente a matéria é totalmente diferente. Mas quem tem evidência, olha, quem tem evidência é impressionante. Eu tive a oportunidade de morar na região amazônica e lá eu tive muitas experiências, principalmente em floresta, em nascente d'água. Quando eu fui ver o divisor das águas, a Bacia do Prata e a Bacia Amazônica, eu vi entidades ali que não tem como descrever. Por isso que muitas vezes médium se perturba, porque são imagens, são organizações que não são físicas no sentido da palavra, porque são totalmente diferenciados. Mas ali existe espíritos, ou pelo menos psiquismo, que é a evolução espiritual, porque nós passamos pelos reinos mineral, vegetal e animal, para chegar no homem, nós vamos chegar no anjo, isso está no livro dos Espíritos, isso também está no livro de Leon Denis, onde ele comenta. E olha só para vocês verem, nós estamos num grande aprendizado, conforme nós vamos vivendo, e que bom que quando Deus dá oportunidade para a gente viver muito tempo, porque nós só vivemos pouco tempo porque nós temos resgates do passado.
podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. Dá uma paradinha, Edu. Aqui entra o médium que fala muito. Ele está vendo, às vezes ele está sendo enganado, eu sempre comento aqui. Isso é um perigo. E aí, a pessoa às vezes não tem condição de absorver, às vezes a gente está vendo a realidade mesmo, mas não deve falar. Tem que ver a condição psicológica da pessoa que está recebendo. Então, olha só, nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las e isso os perturbaria. A mediunidade causa uma grande perturbação quando ela não é entendida pelo médium, quando ele não se educa na mediunidade e quando ele não busca recurso. Aí eu sempre lembro de uns médicos amigos meus, inclusive a gente tem médico aqui também, né, doutor? Que o medicamento para transtorno psiquiátrico, ele é um paliativo, tem que tomar. A gente nunca, o espírita que fala que a pessoa não deve tomar medicamento, ele tem que sair fora do centro. Porque o Emmanuel fala que o medicamento veio na Terra e os médicos, porque é necessário para nós. Mas o ideal seria os dois tratamentos. O tratamento da medicina e o tratamento da doutrina espírita. Porque aí sim, tem um livro muito interessante, Do Sistema Nervoso à Mediunidade. Comentário de Kardec, resumo. À medida que o espírito se purifica, o corpo torna-se menos material e mais próximo da natureza espiritual, reduzindo as necessidades físicas e os instintos agressivos. Essa evolução traz maior liberdade espiritual, percepções mais amplas e elevação moral, enfraquecendo as paixões e o egoísmo, que dão lugar à fraternidade. Nos mundos mais evoluídos, não existem guerras nem ódio, e a morte é vista sem medo, como uma simples transformação. Além disso, a duração da vida é maior nesses mundos, pois corpos menos materiais e espíritos mais puros sofrem menos desgaste, o que representa uma forma de providência a diminuir o sofrimento. Olha que coisa linda. Cada um faz seu pedido mental. Vamos agradecer a Deus. A gente brinca um pouco para descontrair, mas é a nossa vida, e a nossa vida é muito boa, gente. Tudo que pedires em meu nome, obterei, Jesus. Então, muitas vezes nós pedimos alguma coisa que a gente não tem condição ainda, porque não vai ser bom para nós. Mas vamos pedir, vamos focar naquilo que nos incomoda. Na hora do passe, cada um faz seu pedido mental. Vamos agradecer e estamos juntos. Que Deus nos abençoe. E na semana que vem nós vamos, então, na questão 183, passando de um mundo para outro, o espírito passa por uma nova infância. Vocês saberão na quinta-feira que vem. Assunto da próxima semana: Encarnação nos diferentes mundos, parte 3. E sobre a reunião de hoje, só agradecer a vocês por tudo, tá bom, gente? E que a gente possa ter uma boa noite, um bom sono, um despertar melhor, que Deus nos abençoe, que Jesus ilumine nossas vidas e nós estamos juntos, sempre, sempre juntos. Somos todos irmãos. Muito obrigado. Recomendações de leitura: livros citados nesta palestra. A Bíblia. A Caminho da Luz. Emmanuel Chico Xavier. Depois da Morte. Leon Denis. Do Sistema Nervoso à Mediunidade. Arilex. Eu sou Camille Desmoulins, Hermínio Correia Miranda, Luciano dos Anjos. No Mundo Maior. André Luiz Chico Xavier. O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Emmanuel no livro Vinha de Luz de Chico Xavier.